name is John C. Hoje vamos falar sobre radiologia veterinária, mas pensando nos pequenos animais como cães, gatos, equinos, que são os cavalos, aí tem cavalos bem valiosos, né? E a gente vai ver qual é a contribuição que a radiologia dá dentro dessa área da medicina veterinária, que são os cuidados com pequenos animais. Para isso, vamos partir então de algumas orientações que eu considero como básicas, mas na verdade são orientações bem precisas, bem bacanas, que vão nos auxiliar durante aí esse conhecimento sobre radiologia veterinária. Dentro da radiologia veterinária, eu transcrevi aqui a Declaração Universal do Direito dos Animais. Essa declaração, ela foi proclamada na cidade de Bruxelas, na Bélgica, em Assembleia da Unesco, na data de 27 de janeiro de 1978. Dentro desse conteúdo que eu vou colocar, não vou colocar todos para vocês, apresentar todos, mas vou deixar aqui embaixo para você fazer o download e estar acompanhando, tá bom? Aqui nos comentários eu vou deixar para vocês. Eu vou comentar então 3 que eu achei assim primordial, as orientações que a Unesco dá para que todos os países, quando considerar os pequenos animais, dos animais em si, como da forma geral, né? Dentro da fauna, dentro da flora, os animais domésticos em si, os animais que vão ser criados ou são criados para consumo humano, como que tem que ser o tratamento com esses animais, considerando até mesmo a necessidade de sacrificá-los para que possamos ter o alimento, como as aves e animais de corte aí, como o de gado. No seu artigo 1º, todos os animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à existência. No artigo 2º, cada animal tem um direito ao respeito, mas é comum a gente encontrar animais que estão nas ruas, que não têm o mínimo de conforto, que não têm alimentação, não têm água, são maltratados, animais que puxam carroças que são maltratados pelos seus donos, uma sobrecarga de peso, um tratamento desigual, né? um tratamento não digno para esses animais. E isso provoca lesões irreparáveis. É importante salientar que os mesmos problemas que o ser humano tem, os animais também podem apresentar, claro, com as suas particularidades, né? O homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar os outros animais ou explorá-los, violando esse direito. Ele tem um dever de colocar sua consciência a serviço dos outros animais. Cada animal tem um direito à consideração, à cura, à proteção do homem. Até porque o homem é um animal pensante, né? No artigo 3, nenhum animal será submetido a maltrato, atos cruéis. Isso aí é comum a gente ver nas redes sociais, aqui no YouTube mesmo, muitos vídeos que relatam maltrato de animais, né? Muitos mesmo. Sacrifício de animais, agressões em animais e assim sucessivamente. Se a morte de um animal for necessária, deve ser instantânea, sem dor e nem angústia, fazendo assim o uso da eutanásia. Mas dentro disso aí da legislação nacional, ela tem o seu conceito propriamente dito, as suas orientações para que se faça esse tipo de sacrifício, não é? Não é só chegar e fazer por conveniência do médico veterinário que entender que vai achar um cachorro na rua. Não, ele tem que estar realmente impossibilitado, tem que estar com patologias ali crônicas que não tem mais como se recuperar e assim sucessivamente. Tem todo um critério, o Conselho de Medicina Veterinária é bem rigoroso, sempre está atuante em relação a isso, para os casos denunciados, eles possam ser investigados e achar aí um denominador comum para que possa ou não ser punido, se está dentro da legalidade ou não. Mas para entender os animais, é preciso a gente entender igual a gente entende o ser humano.
os seus planos, os seus eixos, as suas orientações de posicionamento, levando em consideração as particularidades de cada parte do animal, como, por exemplo, o crânio, a parte da coluna, o abdômen, o tórax. Quando um animal desse sofre de um atropelamento, tem umas fraturas que podem acontecer em qualquer parte dos ossos dos animais ali. Então é importante a gente entender esses planos e esses eixos para que possamos então fazer um correto posicionamento para um estudo radiográfico. Mas de antemão, eu quero te avisar o seguinte: por mais que você esteja trabalhando, fazendo radiografias, estudos radiográficos em animais, não deve menosprezar de forma alguma a proteção radiológica. As vestimentas plumíferas, as luvas, os óculos, o dosímetro em si para você estar verificando a taxa de radiação que você está se expondo. Todos esses requisitos de proteção radiológica, que compõem a parte de proteção radiológica, eles são observados, são requeridos na radiologia veterinária. Você não vai abrir mão de jeito nenhum. O que você vai fazer é o uso da proteção radiológica para o seu melhor, né? Vai ser bom para você, como para o seu animalzinho também. Mas partindo então, vamos falar aqui sobre planos de construção ou dissecção. Deslizando-se o eixo crânio-caudal sobre o eixo dorso-ventral, obter-se o plano sagital mediano. Então, considere o plano sagital mediano em um detalhe. Dentro do corpo humano, como é que você sabe que é o plano sagital mediano? Qual é a referência para o plano sagital mediano? É quando você divide o corpo entre direito e esquerdo, você vai ter então o plano sagital mediano, a linha que vai passar bem no meio ali do corpo. No nosso paciente aqui, a gente vê que tem uma linha imaginária cortando o lado dele, no lado direito, e o lado esquerdo. Então aqui a gente fala que tem um plano sagital mediano. Peraí. Então para que isso vai me servir na hora do posicionamento? A gente já chega lá. Tem alguns nomes que no primeiro momento parecem um pouco complicado. Por exemplo, crânio caudal e dorso ventral. Parece, mas não é. Lá na frente eu vou te apresentar algumas imagens para que possamos compreender essa nomenclatura e o que ela quer dizer em relação a isso. Então vamos aqui para o nosso próximo slide. Nos planos anatômicos, deslizando-se o eixo látero-lateral sobre o eixo dorso-ventral, obtém-se o plano transversal, plano transverso, que dentro também, fosse falar num corte de tomografia, um corte de ressonância, a gente falar que é um plano axial, certo? O plano axial nos animais, ele vai fazer a parte entre anterior e posterior, é assim que se faz? Ou dorso ventral ou ventro dorsal. Ele fala o seguinte: o plano transversal, deslizando-se o eixo látero-lateral sobre o eixo dorso-ventral, obtém-se o plano transverso, igual a gente tem bem aqui nessa referência, nessa imagem, né? A parte traseira do animal com a parte dianteira do animal, a gente vai ter então aqui a parte que é chamada de corte ou plano transverso. Nessa temática também a gente tem um plano horizontal. O plano horizontal, ele vai pegar aqui a parte da coluna do animal. Observe bem, a parte aqui superior, a parte da coluna do animal, como a parte ventral, a parte de baixo do animal. Então, o plano horizontal é uma linha imaginária que vai passar no meio do animal, separando a parte ventral da parte dorsal. Então, esse plano é chamado de plano horizontal. E a gente vai ver mais um pouquinho sobre aquelas nomenclaturas que eu disse para você, que parece um pouco complicado, mas na verdade não é, quando você observa no pequeno animal o que é cada um desses. A gente tem primeiro aqui essa... como é que se fala? Essa grade aqui um pouco azul, que ele vai te mostrar para você o que é. A gente tem um plano medial, ele vai separar o animal entre o lado direito e o esquerdo. Então, observa aqui. A gente vai ter aqui, ó, o plano horizontal, que é a parte que vai separar a parte dorsal do animal, que é a parte da coluna, para a parte inferior, que é a parte ventral do animal. E também o plano transverso.
Agregando a esses conhecimentos, a gente vai ter alguma nomenclatura. A gente vai fazer, então, uma referência na parte do rosto do animal. Somente aqui você vai ter essa parte de rostral, essa nomenclatura chamada rostral, que vai aqui do focinho até aqui a parte craniana do animal. Tudo que você tem aqui para a parte anterior do animal, aqui para a parte da frente, separando o animal entre a parte traseira e a parte dianteira, o que tiver dentro da parte dianteira, a gente vai chamar de parte cranial. E tudo que tiver atrás, para a parte traseira, a gente vai chamar de parte caudal. E também tem aquela nomenclatura que chamamos assim de proximal, medial e distal. Observe aqui na parte das patas do animal. A parte que está mais próxima do eixo ventral, a gente vai chamar proximal. Aí depois a gente vai para a parte cranial, né? Ou caudal. Olha aqui como é que funciona. Caudal. Então você tem a parte proximal e você vai ter a parte caudal, que é a parte distal, né? Que vai estar lá mais embaixo no final. Parte proximal e parte distal. Nas patinhas do animal, a gente vai ter aqui a parte da frente, parte dorsal, e a parte traseira, parte palmar. Então, parte dorsal aqui atrás, ó, e parte palmar, certo? Aqui mais próximo a gente pode considerar que tem a parte cranial, porque os animais têm ali o osso do fêmur, a tíbia, a fíbula, e a gente vai considerar cada um ossinho desse para a gente fazer o estudo radiográfico com mais detalhe, né? De cada ponto de referência, de cada anatomia baseada para estudo, né? Então é importante, tem um plano frontal? Tem sim. Tem um plano sagital? Tem. Sagital mediano? Tem. Plano transverso? Também tem. Dentro disso aí você vai ter a parte rostral, caudal, né, que faz uma referência para a cauda, e cranial, que faz uma referência para o crânio. Para a parte inferior do animal você vai ter ali a proximal e a distal. E eu não falei, mas preste atenção que também tem a parte lateral, né? Então, essas são as referências, bem parecidas com a referência do corpo humano. Não tem. Se você entendeu ali a parte do corpo humano, você não vai ter grande dificuldade para entender esses planos anatômicos aqui de referência dos pequenos animais aí. Não só dos pequenos, né? Das partes dos grandes também aí. Ao posicionarmos o paciente, no caso, nosso paciente exclusivo, né, o nosso pequeno animal, ao posicionarmos o paciente para efetuarmos uma radiografia, devemos dar um nome a este posicionamento. Primeiramente, do corpo do animal e, em seguida, da parte de interesse a ser radiografada. Como assim? Vamos entender, então, do corpo do animal. Vamos dizer que o raio central está incidindo aqui em cima, olha, aqui na parte dorsal, aonde está passando a coluna do animal, aqui nessa região aqui, do crânio até a cauda, parte dorsal. Se o raio central entrar nessa região e sair aqui embaixo, na região ventral, eu vou dizer então que aqui é uma radiografia com posicionamento, né, levando em consideração o raio central, que é chamado de dorso ventral. Mas se eu, caso, deite o animal, faça uma contenção do animal, e falar em contenção é um dos princípios mais importantes para que você não venha sofrer acidente em clínicas veterinárias, é você usar da contenção animal. Isso pode ser aquelas mordeduras, aqueles braçaletes, pode utilizar fios, pesos, tudo que vá lhe dar uma proteção e lhe auxiliar no posicionamento correto do seu animalzinho, né? Do seu paciente aí, que está aí sob os seus cuidados. Vamos levar em consideração, então, o raio central entrou na região dorso da coluna e está saindo aqui na parte inferior, então aqui na parte inferior vai ficar um chassi, aqui vai entrar o raio-x, então é dorso ventral. Se for o contrário, o paciente estiver em decúbito dorsal, então o raio central vai entrar aqui na parte ventral e vai sair na dorsal. Aonde o raio entra, recebe o primeiro nome, aonde ele sai, ele vem o segundo nome. Então, vamos dizer que a gente vai fazer uma radiografia, e essa radiografia é aqui na base proximal da patinha do nosso animal, né? Da pata como um todo. Então, você tem aqui a parte proximal, a parte distal, e se for para frente, você vai ter a parte cranial e a parte caudal. Como assim? Então, vamos lá. Se eu fizer uma radiografia aqui na parte que é considerado
a parte anterior do animal, né? A parte da frente do animal. Então vamos lá. Crânio, caudal. E se o raio central incidir na parte traseira para a parte dianteira, eu vou ter então caudal cranial. Da onde parte o raio, ele vai receber o primeiro nome, da onde ele vai sair. Ele vai receber o segundo nome. Esse tracejado que tem aqui, ele vai simbolizar para você a linha média, né? A linha mediana. Então, de um lado que está mais próximo da linha tracejada, eu vou chamar de medial, porque eu estou me aproximando do meio do animal. E o estudo radiográfico que foi direcionado para a parte mais externa do animal, né? Aqui mais próximo da pata e não do peito do animal, eu vou chamar de lateral. Então existe uma incidência que é chamada assim de látero-lateral ou médio-lateral. Olha que interessante. Se incidir a parte medial para a lateral, eu vou chamar que é médio-lateral. Espera aí que eu não estou entendendo muito bem, porque está parecendo que é no peito do animal e como é que eu faço isso? Não, se for no peito do animal, não tem como, né? Você vai fazer lateral. Você está fazendo... Para quando que eu utilizo, então, uma radiografia com o nome lateral? A gente vai ver que a gente pode usar em quase todos os perfis aqui do animal, né? A gente pode fazer. Por exemplo, fazer a radiografia do tórax, o nosso paciente ele vai ficar em decúbito lateral, logo a incidência vai ser lateral, esquerdo ou direito do tórax. Certo? Aqui na patinha fica muito mais fácil, porque se você incidir o raio central de dentro para fora, ou seja, do meio para fora, será médio lateral. E se incidir o raio central de fora para dentro, será látero medial. Certinho? Então essas foram as dicas da primeira aula sobre radiologia veterinária. Preste atenção nesses conceitos, faça uma revisão, assista à vontade, dê uma pesquisada no Google, no YouTube, veja bem, tire todas as suas dúvidas em relação a rostral, caudal, medial, proximal, e assim sucessivamente para que você tenha um bom entendimento sobre isso, porque lá na frente você vai precisar, porque vamos fazer sobre posicionamento radiográfico e os termos utilizados serão esses, e é bom que você não tenha nenhuma dúvida para facilitar ainda mais o seu aprendizado e agregar ainda mais conhecimento, tá bom? Te espero no nosso próximo encontro, fique com Deus e até mais, tá? Cuide dos nossos animaizinhos. Um abraço para você.